Boa noite para vocês, sejam bem-vindas a mais uma live. A gente está aqui para ajudar as mulheres, para ajudar os relacionamentos, para que a gente consiga ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, um relacionamento com menos turbulência, né? Isso é muito importante. Então é por isso que nós estamos aqui com a Escola do Relacionamento, trazendo aulas para mulheres e para homens também, porque o que eu ensino aqui serve para os homens aprenderem também, né? E é muito bacana quando os dois se propõem a aprender, porque aí sim, aí é outro nível de relacionamento, né? Mas a gente percebe que a gente tem uma tendência maior das mulheres, né, para buscar isso. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar um assunto muito importante, que é como o mau humor afeta no relacionamento. Gente, e afeta muito, muito mesmo. Porque mau humor a gente não quer perto da gente, não é? E às vezes a gente mesma tá mal-humorada e desanda tudo. Então vamos lá. Para você que não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um joinha lá nos nossos vídeos, vai ser muito importante isso para que o YouTube distribua esses vídeos para mais pessoas, tá? Quanto mais like a gente tem lá, mais ele vai distribuir para mais mulheres. E a gente sabe que muitas mulheres estão precisando de ajuda no relacionamento, né? Não só as mulheres, mas os homens também. Mas como o nosso foco aqui é mais para mulheres, é importante a gente frisar isso. É uma coisa que está desandando muito na atualidade, né? Os relacionamentos estão durando quase nada, tá havendo muita briga, muito desgaste. Então vamos lá ajudar. Se você está aqui no Instagram, clica aqui no aviãozinho, convida uma amiga que está com problemas no relacionamento para vir participar com a gente também, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço muito por ter essa oportunidade de estar dividindo um pouco dos meus conhecimentos com você, certo? Eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Olha, a primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: você sabe de verdade quando que você tá mal-humorada? Porque muitas vezes a gente tá mal-humorada e não tá nem percebendo, porque a gente vive uma vida assim, ó, sabe, olhando só pra frente e nem olhando pra dentro. E aí a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não percebe que a gente às vezes está incomodando as outras pessoas, né? E você percebe quando você está comprando brigas sem a menor razão? Você tem noção disso? Porque, na verdade, eu acho que isso acontece demais. E depois que eu aprendi a observar essas situações, eu comecei a ter um novo olhar, eu comecei a ter um relacionamento muito mais tranquilo, né? Então, isso é importante você pensar. E tem mais, você consegue perceber e identificar o que te irrita, o que te faz ficar com raiva, estressada, mal-humorada? Por quê, gente? Isso é a coisa mais importante. Quando a gente sabe, a gente age de forma diferente. E é isso que vai fazer a mudança nos relacionamentos todos que você tem, certo? E uma coisa que interfere muito, essa questão do mau humor, né? Geralmente a pessoa que é mal-humorada, ela não é uma pessoa muito positiva e tá tudo ruim, nada vai dar certo. E a mulher otimista, ela sofre muito menos com essas questões. Ela tem uma tendência muito menor a ser mal-humorada, certo? Ela consegue lidar muito melhor com as notícias ruins, as coisas que chegam, com às vezes as atitudes dele, certo? Porque às vezes a gente vê coisa onde não existe. Então é muito importante você pensar nisso, tá certo? E tem gente que tem uma mania muito grande, né, de falar: ai, eu só tenho problemas, eu não sei o que é minha vida não presta, enfim. E na verdade, ter problemas, gente, não é o problema.
O problema é não saber resolver os problemas, o problema é não pensar numa solução, o problema é não parar para pensar às vezes, né? E isso é o que atrapalha muito. E tem uma coisa que é muito importante, porque problema, escuta bem, todo mundo tem. Então, problema não pode ser a justificativa do seu mau humor, entende? Por isso que é importante você pensar em observar você mesmo melhor, observar ele melhor, porque, na verdade, não dá, porque esse é um hábito muito ruim. E tem gente que levanta de mau humor e deita de mau humor, e tá com mau humor o tempo inteiro, porque tem problemas ou, enfim, seja lá por quê. Mas imagina se todo mundo que tivesse problema tivesse mal-humorado o dia inteiro. Ninguém aguenta, né? Não dá, gente. Realmente não dá, né? Então, olha só. Já que todo mundo tem problema, vamos pensar o seguinte. Vamos tentar melhorar essa situação. E isso vai ser melhorado através do seu autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E assim, é um processo, né? Tudo que a gente vai mudar na vida da gente é um processo. E a gente pode sim mudar mais rápido ou pode conseguir isso mais lento. Só que ninguém tem que pagar por isso. Por esse mau humor, pelos nossos problemas, né? Ele não tem que pagar pelos problemas nossos e nós não temos que pagar pelos problemas deles. Certo? Não tem esse negócio de ficar descontando no outro aquilo que está incomodando a gente, né? E lidar, gente, com coisas importantes, quando a gente está mal-humorado, é algo que é muito complicado, porque se eu estou mal-humorada e vou ter que resolver alguma coisa que é importante e vai ser com ele, eu preciso repensar, porque muitas vezes a gente fala coisas que a gente não deveria falar. E talvez isso já tenha acontecido com você. Então, a pior situação que tem é a gente falar alguma coisa e se arrepender depois. Isso é muito ruim. Então, por isso você precisa pensar antes de falar. Então, vamos ter cuidado, vamos olhar para quando as coisas são realmente importantes, como está o seu estado emocional, para você ver se você consegue lidar com aquilo naquele momento, certo? Porque senão, né, vai desandar. Tá bom? Silvana, boa noite, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Então, gente, ó, como eu já falei, é assim que funciona. A vida é cheia de pedras no caminho, mas o importante é a gente aprender a lidar, passar por cima, amadurecer, crescer, e aí sim, a gente vai conseguir ter um novo olhar sobre todas as situações, né? E uma coisa que interfere muito é saber exatamente sobre o que interfere o seu humor. Por exemplo, tem pessoas que às vezes saindo de casa para o trabalho logo cedo, né? Às vezes suja a blusa que está vestindo. E aí já fica mal-humorado o dia todo, né? E então assim, são coisas pequenas que a gente não pode deixar essas pessoas tomarem conta da gente, não é? A gente tem que saber ter um autocontrole. E quando você consegue saber o que tira o humor, o que te tira o humor, fica muito mais fácil de você criar estratégias para você combater o seu mau humor. E, gente, e fazer o que te faz bem. Porque quantas vezes a gente fica fazendo alguma coisa que não faz bem pra gente, às vezes até para agradar outras pessoas, ou até ele, né? E a gente está se fazendo mal e a gente fica mal-humorada por isso. E isso atrapalha mais o relacionamento. Então, quando a gente faz o que a gente gosta, alivia. É importante demais a gente aliviar aí esse estresse, né? E quando eu falo refletir sobre o que te deixa mal-humorada, é porque são coisas pequenas às vezes, como eu falei agora, da blusa que sujou. São coisas mínimas, às vezes coisas fora do lugar. Mas assim, por isso é importante você refletir sobre o que realmente te tira do sério, que te deixa mal-humorada, porque
dessa forma você vai entender melhor os seus sentimentos, certo? E quando acontecer essas coisas parecidas com o que você pode lembrar nesse momento, você vai conseguir lidar melhor com isso. Você vai conseguir lidar muito melhor com essas situações. Você vai entender melhor o seu sentimento, se realmente é isso, se isso merece ter essa atenção que você está dando, se isso que está acontecendo, o que ele fez, o que ele falou, o que aconteceu com você, é realmente relevante para te tirar o humor, certo? E aí, o que acontece? Quando você começa a olhar por esse ângulo, essas situações, percebendo se, né, gente, eu tô com raiva, eu tô mal-humorado por causa disso, mas isso é uma coisa muito insignificante. Quando você começa a entender e a realmente pensar no que você está fazendo, no que você está sentindo, você começa a entender que você não precisa de ficar com mau humor o tempo todo. Que dá para levar a vida mais leve, né? E às vezes a gente briga muito com o nosso companheiro justamente por coisas pequenas. E a gente fica mal-humorada por isso. E será que não poderia ser evitado esse mau humor? Pensa para você ver. Muitas coisas pequenas. Eu já briguei muito por coisas pequenas, muito mesmo. Mas hoje eu já aprendi que, gente, não compensa. Quando eu fico mal-humorada, eu tô fazendo mal pra mim mesma. Então, pra que ficar mal-humorada, né? Deixa eu ver quem chegou aqui. Heloísa, Rita, sejam bem-vindas. Boa noite pra vocês. Que bom que vocês estão aqui. Vamos continuar então, né? Olha, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, eu acho ótimo. Perguntas, então, eu gosto muito. Às vezes tem alguma coisa que tá te irritando aí, você não tá conseguindo se livrar dela, fala aqui comigo que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Eu gosto muito de interagir com vocês. A gente conversando é muito mais fácil a gente conseguir entender melhor você e te dar uma resposta, te dar uma sugestão que vai poder te ajudar melhor, tá bom? Agora eu vou te contar um pouquinho de mim. O meu marido, ele é muito amoroso, ele sempre foi muito amoroso, preocupado com as coisas, sabe? Mas às vezes o mau humor parece que baixa assim, ó, meu Deus, e toma conta, né? E aí, antes, eu ficava triste, eu chorava, eu brigava muito com ele por causa disso. Eu achava que eu tinha que mudar ele, que ele tinha que entender que ele não podia agir assim. E muitas mulheres agem dessa forma, né? Achando que o marido tem que mudar, que ele é que tem que mudar, certo? E assim, isso a gente já falou, né? Muito sobre isso. Mas não é assim que funciona. A gente não muda ele. Certo? E aí, o que eu tenho para te falar é o seguinte: quando as coisas acontecem, porque na verdade eu não sabia conversar com ele, eu ficava com medo, parece, com medo dele brigar comigo, não sei, sabe? E talvez isso pode estar acontecendo ou pode ter acontecido com você. Só que ficar sem conversar fica pior ainda. A situação que já não estava boa vai piorar ainda mais. E a gente sofre mais ainda. Porque a gente fica mal-humorada, deixa de conversar e isso não resolve nada. É o nosso relacionamento que está em jogo. Então, eu preciso realmente conversar. Preciso aprender a falar de uma maneira mais afetiva, mais amorosa, sem tanta cobrança e sem tanta pressão, essas coisas que incomodam. Porque senão a gente vai ficar o resto da vida de mau humor, né? Se eu não falo, ele não entende, eu continuo com raiva, ele continua fazendo e aí vai dar tudo errado. Agora, se você é que é a mal-humorada, aí sim, aí agora é com você, né? Vamos aprender aqui e melhorar isso aí. Que lindo, obrigada pelos corações, que bom, gente, adoro. Deixa eu ver quem chegou aqui. Vargas Tráfego, muito bom. Ju Gontijo Terapias, que bom, Ju, saudade de você. Que bom que vocês estão todos aqui, muito bom ter vocês, excelente. Bom, vamos lá então.
dando continuidade aqui onde eu parei, né, dessa questão da conversa, não dá para ficar sem conversar. Às vezes é difícil, eu entendo, porque eu também tinha muita dificuldade de chegar a falar, ó, isso eu não concordo, não é assim que funciona. Deixa eu ver aqui, ó. Já temos um comentário aqui, ó, quer ver? Vamos lá. Heloísa. Meu namorado tem depressão e tem dias que ele fica muito na dele e isso me incomoda. Tem dias que eu quero terminar, mas aí ele me trata novamente com tanto amor que eu desisto. E assim está. Olha só que legal. Te agradeço muito por você se colocar aqui, né, Heloísa? Eu acho isso muito importante. E deixa eu te falar uma coisa. A depressão, ela pode até ter a ver sim, né? Mas se ele estiver tratando, mais tranquilo, certo? O que acontece, isso eu falei numa aula para trás, se não me engano foi até a última aula. Os homens, eles têm um jeito diferente de ser, certo? E gênero masculino e gênero feminino, certo? Tem diferenças. E o gênero masculino, ele realmente precisa de um tempo para se distanciar. Ele vem, dá carinho, dá amor, dá afeto, dá presente, dá o que ele tem que dar, e ele depois precisa de um tempo distante para ele se recuperar. E ele acha que às vezes o que ele deu já foi suficiente, que você está bem, então que ele pode se afastar, certo? Isso vai acontecer porque eles têm uma forma cíclica de reagir, certo? Eles ficam bem e afastam, voltam e afastam, e é sempre assim. Então você entendendo isso, porque muitas vezes a gente vê quando eles se afastam, né? A gente começa a sentir que ele não gosta da gente, que ele não liga mais pra gente, e não é isso, tá bom? Então avalia isso direitinho, porque eu não sei se é exatamente a depressão que está ocasionando isso. Talvez isso, mesmo ele estando bem da depressão, estando medicado ou estando curado, ele pode continuar mantendo essa situação, tá bom? Essa reação, né? Mas te agradeço muito por compartilhar aí sua vida comigo, tá? Com a gente, né? Com todo mundo que tá aqui, tá? Então, gente, voltando aqui, né, na minha história, eu aprendi a conversar, certo? E o mais incrível é que eu aprendi a ensinar para ele como que eu gosto, entende? E aí ficou muito mais fácil. Por quê? Porque às vezes eles acham que o que eles fizeram já foi necessário pra gente. E para cada pessoa é de um jeito, não tem uma regra, não tem um padrão, não tem certo, não tem errado, né? E no meu caso aqui, o que acontecia? Eu queria mais atenção, eu queria ele mais perto de mim, né? E é o que a maioria das mulheres querem. E aí, o que acontece? Eu aprendi uma série de coisas, né? Eu aprendi a relevar certas coisas. Eu aprendi que dias ruins eu tenho e ele também tem. Então tem dias que eu não quero muita conversa, eu quero ficar sozinha, mais sozinha. E ele também tem. Além dele ter essa questão aí que eu já coloquei, né? Do ciclo que eles têm, geralmente, na maioria das vezes. E a gente ainda tem problemas pessoais, que são não do casal, né? Eu comigo mesma, às vezes. E às vezes isso nos faz ter uma atitude diferente, talvez não querer ficar tão perto, né? E, gente, o trabalho. Muitas vezes a gente tem problema no trabalho e não quer trazer para casa. Mas às vezes a gente chega sem perceber, já mal-humorado, mais de cabeça baixa, sem muito papo, né? Então, isso é de ambas as partes. Se ele está mal-humorado, dá um tempo, deixa ele refletir. Eu falo que deixa ele mastigar esse problema para poder ele recuperar e voltar. E às vezes ele ou você estão com algum problema do trabalho, não querem falar, sabe? Então é importante. Ah, meu Deus, deu um problema aqui no YouTube, parece que caiu ali. Vamos continuar só no Instagram então, né? Tudo bem, vamos lá. Simplesmente fechou aqui a live no YouTube. Lamento, pessoal que estava no YouTube, gente, desculpa, foi um problema, não sei.
tá ligado, mas simplesmente caiu. Não sei. Talvez seja a internet, não sei, mas vamos lá, né? Vamos dar sequência. Mas então é isso, gente. É relevar, é entender tudo isso que eu falei. Dias ruins todo mundo tem, dias bons também todo mundo tem. Então vamos respeitar o dia bom e o dia ruim do nosso companheiro. E vamos ter cuidado o dia que a gente tá no dia ruim, para não fazer o que não era devido, né? Fazer coisa que você vai se arrepender depois, tá bom? Deixa me ver aqui. Só um minuto. Ju. Oi, Ju, já falei. Amanda, seja bem-vinda. Ju, ele tem muita dependência emocional. Olha só que loucura, tá vendo, gente? Inclusive de dependência emocional, eu tô formando também, é um outro curso que eu tô fazendo e vou formar no curso de dependência emocional, acho que daqui, sei lá, 10 dias, 15 dias, não sei certo, uma coisa assim, mas depois eu conto pra vocês. E é sensacional, gente, e é um negócio que a gente tem que ter cuidado mesmo, porque às vezes a mulher depende muito do homem, mas às vezes o homem depende muito da mulher, e nenhuma das coisas é interessante, certo? E assim, tem maneiras da gente dar uma melhorada nisso, né? Dentro da escola de relacionamento, no nosso curso, que até a gente vai abrir inscrições provavelmente final de março, tá chegando aí para a nova turma, né? Então, assim, é bom a gente realmente pensar, né? São muitas coisas aí que a gente pode ajudar, certo? Então, Ju, fica de olho aí, tá? Precisando de ajuda, tô aqui, tá bom? Olha só, deixa eu ver aqui. E aí, quando vê que vai afastar, ele investe ou inverte a situação para ter sempre alguém por perto. Pois é. Então, assim, o caso de dependência emocional é um caso que realmente precisa de ajuda, certo? Tanto para a pessoa que é dependente, porque ela sofre, e a pessoa da qual a outra é dependente também sofre. Então, a gente precisa de ajudar essas duas pessoas, certo? Se é um casal, precisamos de ajudar os dois, né? Talvez precisa de uma ajuda individual ou não. Talvez pode ser um trabalho feito dentro do nosso curso mesmo, da escola do relacionamento. Vai depender do grau, né? Se for uma coisa que já tá doentia, aí vai ter que procurar realmente um psicólogo, um psiquiatra, enfim, para resolver isso, né? Porque essa dependência, ela pode estar relacionada também, talvez, né? Não tô dando diagnóstico não, tá, gente? Com uma síndrome do pânico, por exemplo, de ficar sozinha, alguma coisa assim. Então, a gente tem que estar atenta com isso, porque isso pode estar sendo com você ou pode estar sendo com ele, e a gente tem que ficar atenta com isso, né? Uma outra coisa, Ju, é que com todas as mudanças que você está tendo, né, na sua vida, no seu corpo, na sua saúde, não sei se isso é de agora, mas a dependência emocional, ela pode estar mostrando aí por trás disso, talvez um ciúme, não sei, tá? Teria que avaliar isso mais profundamente assim, mas estou aqui, tá bom? Se precisar, estou aqui, né? Doutor Marcelo, seja bem-vindo. Eunísia, sejam todos bem-vindos, tá bom? Muito bom ter vocês aqui, né? Então, gente, olha, dando continuidade aqui, né? Eu fui dar as respostas, mas como eu falei, eu aprendi a lidar com essa questão aí do mau humor, né? Do meu marido. Já entendo hoje, quando tá de mau humor, eu já deixo quietinho pra lá, entendeu? E passa, tudo vai passar, né? E se a gente ficar insistindo ali, cobrando e buscando resposta, aí fica pior, porque o mau humor vai aumentar. Então, você tem que ver o seguinte, se é com você, né, e ele não entende, você explica pra ele, fala, hoje eu não tô bem, me dá um tempo, tá? Deixa eu ficar quietinha aqui, e aí depois a gente se fala, né? Me desculpa, mas agora eu não consigo. Agora, se é com ele, você se afasta. Ele não tá aqui pra aprender, então ele não vai saber falar com você, ó, não tô bem, né, então deixa eu, então você já sabe,
você já se afasta, né? Pergunta, eu costumo fazer o seguinte, eu aprendi uma coisa que me ajudou demais. É o seguinte, vi que a pessoa não tá bem, né? Que o meu marido não tá bem, eu já chego, mas eu faço isso com outras pessoas também. Eu já chego pra ele e falo, aconteceu alguma coisa? Aí ele fala, nada não. E aí eu falo, você quer falar comigo? Aí se ele falar sim, eu sento pra ouvir. Se ele falar não, eu ponho a mão no ombro, na cabeça, na perna e falo, olha, estou aqui pra te ajudar. Se você precisar, conta comigo. Pronto. Aí ele já entendeu que tá tudo bem, que ele pode ficar lá no fundinho do buraco dele, né? E eu fico aqui, que eu tô bem também, tá tudo bem, né? Isso é uma coisa que me ajudou muito no meu relacionamento. Demais, 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 né? Então, assim, gente, é ter essa atenção para isso, né? Para todas essas questões que a gente vive no dia a dia e que a gente realmente tem que entender que não é só a gente que tem problema, todo mundo tem. Então, o nosso companheiro tem também e nem tudo ele quer falar e nem tudo a gente quer falar. E tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum isso acontecer, certo? Continuando, o que acontece? O mau humor, ele tem várias origens, né? Mas aí, cada pessoa fica mal-humorada por algum motivo. Então, você precisa descobrir de onde vem o seu mau humor, certo? Só que o que acontece é que quando você tá mal-humorada ou mal-humorado, você acaba gerando emoções negativas em você mesma. E isso é péssimo. Porque essas emoções negativas, elas acabam trazendo para você pensamentos negativos. E os pensamentos negativos, o que acontece com eles? Eles deixam você mais para baixo. Eles deixam você com pouca disposição, sabe? Desanimada. E pior, né? Não é só para mulher ou para o homem, é para qualquer pessoa isso, na verdade, né? Isso, gente, traz pensamentos ruins. E esses pensamentos ruins, eles vão influenciar muito na sua vida e nos seus resultados, no seu relacionamento, nas coisas que você quer ter. Porque o nosso organismo, ele sente e ele produz substâncias de acordo com o que eu estou sentindo, de acordo com o que eu estou mandando para ele aqui do meu cérebro, né? A gente pensa e o organismo reage. Então, se você tá mal-humorada, pensando coisa ruim, pensamento só negativo, o que vai acontecer? Seu organismo vai produzir substâncias como se o seu corpo estivesse sendo atacado para se defender, certo? Agora, isso vai te deixando cada vez pior. E se você tá com energias positivas, com pensamento positivo, você manda energias positivas, você manda para o cérebro isso, e aí ele produz as substâncias que nos deixam felizes, serotonina, dopamina e outras aí, né? Então, a gente precisa nos vigiar o tempo inteiro. Não dá para ficar, sabe, só de cara ruim, só o mundo é cruel e tipo ranzinza lá dos Smurfs, né? Não dá para ficar desse jeito, porque a vida segue e a gente acaba adoecendo com esse tipo de situação, né? Então, vamos mudar. Tá? Então, o que eu sugiro é você tirar o seu foco da raiva, tá? Porque o foco na raiva vai, de novo, trazer tristeza, vai trazer mal-estar, vai trazer pensamentos ruins e, de novo, substâncias ruins que você tá mandando pro seu organismo, tá? Então, procura tirar o foco da raiva. Mas como que você vai tirar o foco da raiva? Aí é o seguinte, na hora que você ficou com raiva de alguma coisa, você pensa, primeiro, que eu já falei, vale a pena eu estar com raiva disso? Eu vou ficar com raiva dele por causa disso mesmo, ou de qualquer pessoa? Isso vai resolver alguma coisa? Vai mudar? Vai melhorar pra mim? Porque senão, você vai pensar numa coisa boa no lugar. Você já bloqueia, eu falo que é blindar seu pensamento, certo? Aconteceu uma coisa ruim, você blinda e pensa numa coisa boa que aconteceu com você, certo? É fácil? Não é fácil, é difícil. Mas você pode conseguir. Isso aí é uma coisa bem importante. Ou então fazer uma caminhada, uma volta no quarteirão, uma volta de carro, não sei, do jeito que você achar melhor, tá certo? Porque isso vai te ajudar muito. E uma última coisa, gente,
que é uma coisa que acontece muito com a gente, com o ser humano, é ficar remoendo o passado, sabe? Você fica ali, não deu certo, fez aquilo comigo, eu não devia ter feito aquilo, deu errado, foi por culpa minha, ou então deu tudo errado por culpa dele, ele assim, ele assado e eu, enfim, né? Aquelas coisas, e a gente fica ali pensando, né? Gente, o passado não dá pra mudar. Eu só posso mudar o meu futuro. Então, se eu ficar aqui agarrada no passado, nada vai mudar pro meu futuro. O negócio é aprender com o que foi ruim para trás e daqui para frente agir diferente, né? Ter uma nova visão. Se você sofreu, você vai repensar, né? E aí, gente, quando a gente começa a remoer o passado, tem uma coisa que nos leva muito a isso, que são músicas tristes, coisas ruins. Quando a gente está ouvindo músicas tristes, a gente costuma ter essas coisas de ficar pensando e remoendo coisas do passado, tá? E aí, então, evita isso. Se você tiver ouvindo, muda a música, se você tiver condição. Se tiver uma música que está te trazendo lembranças ruins e você não tem como mudar a música, sai desse lugar, tá? Se você tiver com celular, né, se você não quiser sair, você põe um fone de ouvido e põe uma coisa que você gosta de ouvir, porque é isso que vai te ajudar, tá bom? Agora vamos lá, gente. Como que é, então, que você deve agir para melhorar aí essa questão do humor, tá? Eu estou falando para você que tá aqui, né? Porque se é ele que é o mal-humorado, aí fica um pouco mais difícil, mas de repente você sugere para ele assistir depois. Essa aula não vai ficar gravada, mas às vezes você escreve aí e mostra para ele, né? Mas tem algumas coisas que são muito importantes e que ajudam demais nessa questão do humor, certo? Por exemplo, exercícios físicos. Qualquer exercício físico, gente. Aí você vai falar pra mim, eu odeio exercício físico. Ontem mesmo eu tava aqui numa entrevista na televisão com a Ludmila Bahia, que é a TV local aqui na NTV, e com a Ana Paula. E aí elas estavam falando, né? Nós estávamos falando sobre atividade física, né? E aí a Ludmila falou, mas vamos combinar que atividade física, gostar mesmo, não é fácil não. Mas tem muita gente que gosta, mas tudo bem para quem não gosta, certo? Encontre alguma coisa que você faz, que te faz bem, uma atividade. Você não precisa fazer isso todo dia, nem por muito tempo. 10 a 15, 20 minutos por dia já tá bom. Então, assim, sei lá, você escolhe. Tem muitos tipos de atividade física. Por quê? Porque elas vão ajudar no seu humor, gente. Eu trabalho com academia, né? E eu vejo as pessoas entrando e saindo. Muita gente entra de mau humor, não dá nenhum bom dia pra gente. E aí quando eles saem todos sorridentes, com o corpo mais leve, né? Então isso é comprovado pelos estudos, pelas pesquisas científicas, que realmente, gente, ajuda demais, né? Então, a produção das substâncias que eu já falei, certo? Vai melhorar o humor, vai melhorar a disposição. Então, procura fazer alguma coisa, tá certo? Mesmo se você não gosta de academia, faz na rua, faz na sua casa, encontra alguém para dar aula para você na sua casa, enfim. Tem um jeito. O que você não pode é ficar de mau humor e indisposta, né? Outra coisa você faz bem para si mesma? Você tem feito coisas que você gosta? Porque às vezes a gente entra nos momentos na vida de ficar agradando os outros, né? E às vezes, principalmente o companheiro aí. E aí, gente, não dá certo. Sabe por quê? Porque aí você vai se deixando de lado. E não dá pra você não fazer o que você gosta, só fazer o que o outro gosta, certo? Procura ir em lugares que você gosta. Você pode ir acompanhada com ele, você pode ir acompanhada com a amiga, com a irmã, com a mãe, sei lá, com quem. Sozinha também. Muitas mulheres acham difícil sair sozinha porque acostumam a sair só com ele. E, gente, a gente precisa ter vida própria. Não dá pra gente ficar dependente. É o que acabou de falar aqui a Juliana, acho. Não dá pra ficar dependente e só fazer as coisas se ele fizer. Porque senão você vai fazer só o que ele gosta. Não dá. Você tem que fazer o que você gosta. Isso é muito importante pra você, tá? Então, busca fazer o que você gosta, tá? Isso é muito importante. E
buscar sentimentos bons. Como ter sentimentos bons? Ah, mas a vida tá difícil, meu casamento tá muito ruim, eu não sei o que eu vou fazer. Gente, sentimentos bons, eles podem acontecer, às vezes, de você dar uma volta no quarteirão, de você ir ali tomar um sorvete, se é que você gosta. Ou, gente, eu não tô falando pra quem quer emagrecer, tá bom? Mas mesmo pra quem quer emagrecer, de vez em quando um chocolate faz bem pra dar um bom humor. Você não pode comer todo dia e em grande quantidade, né? Mas assim, faça isso, vá em lugares que você sente bem, senta numa praça, entende? São muitas coisas que você pode fazer que vai te trazer sentimentos bons. E esses sentimentos não dependem só dele, não, tá? Depende muito mais de você do que dele. Tá certo? Outra coisa é, às vezes a gente esquece tanto de coisa boa que a gente tem, não é? Tem dia que tá tudo tão difícil, tem tanto problema que a gente fala, oh meu Deus do céu, esse dia não passa, não acaba mais. E acontece mesmo, né? Só que nesses momentos, quando tiver muito difícil, muito pesado, o que você faz? Você procura praticar a gratidão. Você, quando tiver difícil, começa a pensar nas coisas boas que você já teve, que você já conquistou, que você já ganhou, nas pessoas que você tem ao seu redor, que você ama, que te amam, no seu trabalho, enfim, por aí vai. Dê valor nessas coisas, porque isso muda imediatamente o seu sentimento, tá bom? Então, não assenta em cima das coisas ruins. Levanta, ergue a cabeça e vai em frente, pensando nas coisas boas que você já conseguiu, né? Uma outra coisa, gente, a gente precisa aprender a conversar com pessoas queridas. E pessoas queridas, todas as pessoas têm. E muitas vezes a gente esquece, fica tão ali bitolada ali só em casa, só com a família, só com o marido, só com os filhos, que não conversa. Eu tenho várias amigas, várias não, um pouco de amigas, mas eu tenho uma amiga muito querida e ela, assim, eu adoro conversar com ela. Quando eu vou, ela tem uma loja, quando eu vou na loja dela, eu fico ali horas conversando com ela, porque é muito agradável, não é? Gente, obrigada pelos corações aí, tá bom? Beijo, beijo grande para esses corações, para quem tá mandando aí, tá? Então, gente, a gente tem que pensar, sabe, em pessoas que te fazem bem. Animal de estimação é algo que eu amo, gente. Eu fiz uma loucura essa semana. Eu peguei uma gatinha que tava lá no lote que meu marido usa para fazer os consertos das coisas que ele faz. Lá tava cheio de gatinho e eu já tenho um gatinho e uma cachorra. E aí eu fiquei com muita dó da pititinha que tinha nascido, já tava com quase 3 meses. Peguei ela e trouxe. Aí, gente, meu Deus, ela tava com a doença da pulga e do carrapato. E aí estamos medicando e ela passou pro outro gato, né? Então assim, mas assim, é um custo a mais. Mas, gente, animal é a coisa mais maravilhosa que tem. Eu entendo se você não gosta, sabe? Mas assim, eu converso com eles como se eu estivesse conversando com uma pessoa, sabe? Eles são muito carinhosos, eles são muito afetuosos com a gente, né? E eu me sinto assim, sabe? Maravilhosamente bem, né? Eu falo que meus paizinhos já não estão mais aqui, né? Já não tenho pai e mãe vivos e tenho filhos, graças a Deus, marido, e a gente é muito feliz. Mas assim, os animais, em momentos que a gente tá sozinha, eles fazem uma grande diferença no nosso emocional. Então, olha, se você gosta, não pensa 2 vezes, arruma um pra você, escolhe um que você gosta, né? Porque é maravilhoso, tá? Não se sinta sozinha, certo? Você precisa recuperar as suas energias. Então você consiga alguma coisa, sabe? Olha, a gente às vezes perde energias mesmo, porque a gente entra dentro de um buraco mesmo, que eu falo, sabe? Que é um momento de muita preocupação, de muita tristeza. Às vezes,
com o casamento, às vezes consigo mesma, às vezes por financeiro, enfim, são várias coisas que deixam a gente assim, né? E a gente tem que aprender a fazer alguma coisa que vai nos tirar aí desse problema, que nos deixa mal-humorada, né? Porque a gente precisa sair desse lugar. Uma outra coisa que você pode fazer, se você não quer um animal, são as músicas. Então, o que eu vou te deixar aqui hoje são as dicas das músicas que são os hertz. Escreve H-E-R-T-Z. Se você procura no YouTube essa palavra, você pode escrever o que você está buscando. Se dormir melhor, se diminuir a ansiedade. Você busca o que você estiver sentindo. E coloca, é tudo gratuito, gente, é muito fácil, o acesso é muito fácil, né? E aí vai aparecer hertz para cada uma das coisas que você precisa, é maravilhoso. Então aproveita do que tá aí disponível, tá certo? E gente, às vezes essa coisa de se sentir sozinha não é fácil, né? E aos poucos você vai recuperando as energias e tá tudo bem. Todo mundo tem um dia que não é tão bom, né? A gente tem que entender que nós temos e que ele também tem. Então, vamos lá pensar no mau humor, tá? Porque esses dias que não são muito bons, às vezes tem mau humor, né? E outra coisa, de novo, pensar no amor, nas pessoas que você ama, né? Isso, gente, combate o mau humor, tá? Porque essas pessoas te trazem bons fluidos, né? Então, é muito importante, tá certo? E para você começar agora, olha só, você precisa de foco, tá? Você precisa focar em coisas boas e não só focar só nas obrigações, tá? Porque se você foca só nas obrigações, não sobra tempo para você ser feliz. Você vai só cumprir o que você tem que cumprir. Mas a vida é mais que isso, né? Então, lidar com coisas importantes, a gente precisa estar bem, né? E lidar com coisas difíceis, que também são importantes, às vezes traz o mau humor. Então tenha cuidado quando você vai lidar com isso, com essas coisas, para você não se arrepender, para você não magoar ele e se arrepender, né? Isso é importante. Às vezes eles magoam a gente, né? E eles também arrependem. Mas vamos lá, né? Ó, cuida de você. Cuidar de você é uma das coisas primordiais na sua vida. Na verdade, isso é prioridade 1. Vou beber uma aguinha aqui. Garganta secou, tô falando muito, né? Acabando. Mas, então, gente, é o seguinte, a prioridade é você. Aí depois você lida com ele, tá? Ele é importante, mas é você em primeiro lugar. Não dá pra deixar você pra depois, não. Porque senão depois você adoece, você não consegue nem lidar ou cuidar, tratar, enfim, dele, né? E olha, muita gente acha que é egoísmo, né? A gente cuidar da gente, a gente colocar a gente em primeiro lugar. Mas não é não, tá bom? A gente se colocar em primeiro lugar, sabe o que significa? Amor próprio. E você precisa de ter amor próprio. Se você não se ama, se você não está com a autoestima boa, elevada, você não tem como amar mais ninguém, entende? Por isso que você tem que olhar para você primeiro, senão o resto vai tudo, ó, pro ralo, né? Então, ó, busque, a partir de agora, ver o lado positivo de tudo, gente, tudo. Vamos pensar aqui na pandemia. Olha só quantas vidas foram perdidas, quantas pessoas, né, ficaram com sequelas, quanta coisa aconteceu. A gente tem como mudar isso? Não. Então, o que a gente aprendeu com isso? O que você aprendeu com a pandemia? Porque eu aprendi muita coisa. E eu acho que a gente tem que buscar esse lado positivo de tudo, sabe? Tudo nos ajuda de alguma maneira, né? Mesmo que a gente sofra, mas nos ensina alguma coisa, certo? Olha, vale muito, muito, muito a pena, certo? Vale muito a pena a gente dar atenção para isso. Mas vê aquilo que eu falei hoje no início. Vê se aquilo que você está se irritando, que você está ficando triste, se realmente vale a pena,
você ficar triste, ficar irritada com isso. Tem coisas que são incontroláveis. Tem coisas do universo que são incontroláveis, tem coisas das outras pessoas que nós não temos controle sobre isso. Então não adianta, não vai valer a pena você ficar mal-humorada com coisas que não estão no controle. Isso é que você tem que pensar, certo? Para você conseguir, você precisa entender que, na verdade, o seu mau humor, escuta isso, não é culpa dele. E aí você pode falar, pelo amor de Deus, eu não vou nem escutar o que essa Adriane tá falando. Gente, não é. Sabe por quê? Porque o mau humor, o seu sentimento, é culpa sua. É você que sente. Ele pode fazer alguma coisa e você pode não ligar de jeito nenhum do fundo do seu coração. Ou você pode arrumar um escândalo e falar que não vai aceitar aquilo. Ou você pode ficar calado, mas continuar sofrendo. Mas você pode não sofrer também. Então, eu sei que às vezes é difícil pensar dessa forma, mas é assim que funciona, tá? E eu te falo por experiência própria, porque eu já sofri muito, por várias coisas, não só no relacionamento, mas por várias coisas. E depois eu passei a pensar, gente, eu é que estou interpretando isso que o outro está falando dessa forma, né? Então, vamos cuidar da gente. Coloque-se em primeiro lugar, tá? Olha, tem muitas pessoas que têm atitudes provocativas, né? Pessoas cínicas, não é? Gente, é difícil, não é, de lidar com isso? Eu acho, muito difícil. Pessoas que se acham superiores, pessoas que agem com a gente com cinismo, né? É muito difícil, mas olha só, não dá atenção pra isso, tá? Porque você não merece isso. Então, quando alguém fizer alguma coisa desse tipo com você, você simplesmente bloqueia. Só pensa assim, coitado ou coitada. Que isso não é verdade, certo? Então, vamos lá. Seguindo a vida, sabe, de uma outra forma, para poder ter um relacionamento mais duradouro e muito mais feliz. Só que para você conseguir isso, não é de hoje para amanhã. Gente, é tempo. Tempo, tá? Não é uma semana, não é um mês, é mais. Você mesma vai se modificando e conseguindo isso ao longo do tempo, tá? Pode ter certeza que você vai conseguir. Mas nesse caminho, você vai ter que ter autoconsciência. Você vai ter que ficar se vigiando o tempo todo. E isso vai ajudar muito no seu controle emocional, tá? E aí você vai começar a ter resultados. Uma hora aqui, outra hora ali. Quando você vê, você já vai estar tendo resultados, assim, mais perto do outro, né? As coisas já vão mudando com maior força, certo? E o que eu tenho pra te falar é o seguinte: aproveita o bom, aproveita os dias bons, aproveita os momentos bons, porque às vezes eles passam rápido e a gente esquece deles. Então se aproveita muito, porque na hora que você estiver num momento ruim, você vai dar valor e lembrar daquele momento bom. E às vezes o momento ruim, tenta ignorar ele, tenta levar ele assim, pensando das coisas boas e lembrando que o bom passa e o ruim também vai passar. Sempre, 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 sempre. Então lembra, faça dias agradáveis, desde a hora que você acorda, sabe? Sorria, dê um bom dia. Eu criei o hábito de dar bom dia aqui na minha casa. No início era uma coisa falsa, mas virou hábito, sabe? A gente aprendeu isso. E eu acho que todo mundo deveria ser assim, porque isso já melhora o nosso dia, tá bom? Então faça tudo isso que eu te falei, que eu tenho certeza que se você for firme, tiver foco, você vai sim ter um relacionamento muito melhor, tá bom? Agradeço muito a cada um de vocês que esteve aqui hoje, certo? Muito bom estar com vocês, todas as pessoas que estiveram aqui, né, que colocaram aqui os comentários das suas vidas, que se expuseram para nós aqui hoje. É muito importante, gente, e a gente tá aqui para ajudar, tá bom? Vejo vocês na terça, e na terça a gente vai falar o seguinte: como se tornar uma mulher madura no relacionamento e deixar ele aos seus pés. Pensa nisso. Você quer isso? Então, quinta-feira,
às 19 horas, tá bom? Beijo grande, nos vemos. Obrigada pelos corações.